vamos, com algum atraso já, dar início a essa sessão de trabalho do EPMARX, né? Esse ano com uma motivação muito especial, a comemoração dos 100 anos da Revolução Russa como mote, como tema fundamental desse evento, confere a ele uma condição muito particular, né? No momento em que nós, trabalhadores, estudantes, a população jovem desse país, assim como em boa parte do mundo, enfrenta uma nova onda conservadora, né? É fundamental que a gente se debruce sobre a história, reflita e aprenda com ela, né? No sentido da gente carregar, ampliar os nossos horizontes, carregar uma bagagem mais rica, mais fecunda, que nos dê a condição de enfrentar os grandes desafios que se colocam no nosso caminho nessa atual quadra histórica, né? Para os jovens, né, vocês, assim como para os jovens de todo o mundo, essa condição e esses desafios se multiplicam, né? Então, mais do que nunca se faz necessário e importante que a juventude se reúna e se debruce sobre seus grandes dilemas, sobre os dramas que a humanidade enfrenta, na busca de forjar soluções, né, de agarrar o seu destino nas próprias mãos. Então, é com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui. Meu nome é Graça, eu sou professora do Departamento de Serviço Social aqui da Federal e com muita honra, muita alegria aceitei o convite da coordenação do evento para mediar essa mesa, né? Mesa essa que vai contar com a participação, sem dúvida, de muitos daqueles e daquelas que são nossos alunos, que estão conosco no cotidiano dessa universidade. Então, para compor a mesa Juventude e Revolução, eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, Rosa Amorim. Rosa Amorim é estudante de teatro aqui da UFPE, é militante do Movimento Levante Popular da Juventude, e tem atuação, sobretudo, na organização da juventude nas universidades, nas periferias urbanas e no campo. Convidaria também para compor essa mesa Marie Castanhede. Marie é militante da Faísca, anticapitalista e revolucionária, é tradutora e relatora do Esquerda Diária, né? Que muitos de nós conhecem, lê e acompanham. É também militante e organiza a juventude no âmbito das universidades, da juventude secundarista e da juventude trabalhadora. Por fim, para compor a mesa, também quero convidar Jones Manuel. Jones é historiador, professor de História, mestrando em Serviço Social, militante da UJC, PCB e atua, sobretudo, no movimento estudantil. A dinâmica da mesa vai ser, nós vamos fazer a exposição, ouvir a exposição dos três convidados e convidadas, e na sequência a gente abre para o debate, né? A gente tem autorização para ficar aqui no auditório até umas 5, 5 e meia, mais ou menos. Então, vamos seguir um pouco a dinâmica que vem sendo adotada nas outras mesas, enfim. Então, para fazer a primeira fala, a gente está trabalhando com a ideia aí de 20, 30 minutos. A gente vai, então, passar a palavra para Jones Manuel. Boa tarde.
Como a professora Graça me apresentou, meu nome é João, sou professor de História, militante da UJC, do PCB, aluno aqui do mestrado em Serviço Social. E eu escolhi para falar do tema Juventude e Revolução, fazer acho que uma breve abordagem sobre essa relação, né? O papel da juventude no processo revolucionário nos últimos anos. Mas para a gente começar a nossa conversa, citar uma entrevista que eu li há pouco tempo de um filósofo marxista brasileiro, Carlos Nelson Coutinho, né, que morreu há poucos anos. Carlos Nelson, numa entrevista que ele deu em 2010 a um argentino, que eu não vou lembrar o nome agora, ele falava que na época dele de juventude, quando ele tinha lá para os seus 26 anos, nos anos 60, mesmo vivendo na época da ditadura, a geração dele tinha uma crença muito grande no futuro, de que o processo revolucionário era algo próximo de acontecer e que a geração dele não morreria sem ver uma revolução. Isso Carlos Nelson Coutinho falando mais ou menos de 66, 67, no auge da ditadura, ele falando, era algo até paradoxal, porque no auge de uma ditadura a gente tinha uma esperança e uma crença no futuro muito grande. A gente acreditava que a gente ia ver, ia fazer a revolução. Quando você pega os depoimentos dos militantes de esquerda, os marxistas que viveram esse período dos anos 60, é algo quase que unânime você perceber que aquela geração acreditava que não morreria sem ver a Revolução Socialista, que não morreria sem ver o mundo todo emancipado, a classe trabalhadora emancipada. Era uma época em que Che Guevara pronunciou a famosa frase, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Você tinha a juventude, tanto nos países centrais do capitalismo, como nos países periféricos, engajadas em projetos radicais de transformação, né? Seja organizadas em partidos políticos, ou em movimentos sociais, ou participando de sindicatos. A juventude, em seus setores mais expressivos, por assim dizer, estava em luta, estava acreditando na revolução, estava acreditando em processos radicais de transformação da sociedade. Acho que o maio de 68 foi uma das grandes expressões disso, né? Uma rebelião de proporções mundiais que começou na França, que teve a juventude como grande protagonista. É dessa época também, dos anos 60, a produção de um marxista que era um dos mais lidos do mundo, mas que hoje poucas pessoas leem ou conhecem, que é o Herbert Marcuse. Marcuse, ele acreditava tanto na juventude que na sua produção ele dizia que a classe trabalhadora estava integrada ao capitalismo. No livro dele, O Homem na Sociedade Unidimensional, a classe trabalhadora estava integrada ao capitalismo e o novo sujeito da Revolução Socialista não era mais a classe trabalhadora dos países centrais. Era os mendigos, as mulheres, a juventude, era os excluídos de uma maneira geral, que chamaríamos hoje de excluídos, né? E a juventude tinha um papel central nesse processo revolucionário, porque diferente da classe trabalhadora, a juventude ainda tinha um papel de negatividade, de contestação da ordem, que a classe trabalhadora dos países centrais, por causa do estado de bem-estar social e da sociedade administrada, tinha perdido. Pois bem, isso foi nos anos 60. A partir dos anos 80, começa a acontecer um processo muito curioso. A esquerda, de uma maneira geral, ela entra na defensiva, começa uma contra-revolução, que tem o neoliberalismo como sua principal expressão. Então, começa uma crise das experiências socialistas que vai terminar com a derrubada da União Soviética dos países do leste. Os partidos social-democratas e partidos comunistas na Europa Ocidental começam a entrar em crise, muitos deles deixam de existir, como o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Italiano, que por décadas foram os principais partidos comunistas do Ocidente. Os movimentos de libertação nacional em África e Ásia, que encantaram várias e várias gerações, como a Guerra de Libertação na Argélia, ou a Guerra de Libertação em Angola e Moçambique, acabam sendo ou derrotados, ou seu potencial revolucionário é naturalizado e se formam estados capitalistas sem qualquer aspecto emancipatório. E a juventude passa por um processo muito curioso. Aquela geração da década de 60 que acreditava no processo revolucionário, que achava que a revolução seria para daqui a pouco, que questionou
vários padrões morais vigentes. Foi a geração que, para além de acreditar e defender um processo revolucionário, foi a geração que descobriu elementos novos da sua subjetividade com a experimentação de drogas, que questionou a moral sexual, que teve novas experiências do amor livre, etc, etc. Essa geração, a partir dos anos 80, essa juventude, a partir dos anos 80, ela passa por um processo muito curioso. Ela começa a assumir uma postura apolítica, é uma juventude que está cada vez menos na política, está cada vez menos nos partidos, nos movimentos, e que acredita cada vez menos na transformação dos processos radicais, e é uma juventude que entra em uma profunda melancolia. É um fenômeno mundial, a partir dos anos 80, o aumento do número de suicídios na juventude. Isso é no Brasil, é na Europa, é na América Latina de maneira geral, é nos Estados Unidos. Vocês terem uma ideia, no Brasil, de 1980 até 2016, o número de suicídios na juventude cresceu 60%. Os números da OMS do mundo, de uma maneira geral, mostram que dos anos 80 até 2006, o número de suicídios de jovens no mundo cresceu 130%. É uma juventude que também passou, dos anos 80, que explode o sucesso de livros de literatura de autoajuda. Então, se nos anos 60 a juventude estava consumindo Marx, Lao Tse, Marcuse, Lukács, ela passa a consumir Paulo Coelho e Companhia Limitada. A literatura de autoajuda explode nos anos 80, começa a fazer sucesso tanto no Brasil como no mundo de uma maneira geral. Também é um fenômeno que se inicia nos anos 80, o crescimento de expressões religiosas de cunho profundamente individualistas, como a teologia da prosperidade nos Estados Unidos, que explode também nos anos 80, né? A ideia de que você vai ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, porque Deus vai lhe conceder a graça, e aí você vai ascender financeiramente, não precisa organizar coletivamente a luta para melhorar as condições gerais da sociedade, você vai conseguir isso individualmente. Também não é coincidência que no Brasil, a partir dos anos 80, o fenômeno do neopentecostalismo começa também a ganhar expressão, a ganhar força, e várias outras expressões desse fenômeno, como por exemplo, a partir dos anos 80, na Europa Ocidental, o número de jovens que se dispõem a votar cai progressivamente ano após ano. Ano após ano. Tem um sociólogo da ordem, um sociólogo burguês, o Anthony Giddens, que ele, naquele manual famoso dele de sociologia, que é usado em praticamente todos os cursos de ciências sociais do Brasil no primeiro período, que é aquele livro grandão, com as 800 páginas de sociologia, aquele livro horrível, o Anthony Giddens fala que existe um paradoxo da democracia, porque supostamente a maioria da população mundial escolheu a democracia no lugar do comunismo, que seria autoritário, sendo que, a partir dos anos 80, o interesse na política partidária das democracias burguesas só tende a diminuir. As pessoas votam cada vez menos, se engajam cada vez menos, estão menos preocupadas, lembram cada vez menos quem foi o candidato que elas votaram, enfim. O interesse por essa democracia que supostamente teria sido escolhida pela maioria da população é reduzido. Então a gente entra num quadro em que eu nasci em 1990, tenho 27 anos. Então quem nasceu em 90, como eu, nasceu numa geração em que a gente não tem um processo revolucionário de importância mundial há mais ou menos 40 anos. Acho que o último processo revolucionário de importância para a América Latina foi a Revolução Nicaragüense, que acabou infelizmente sendo derrotada, e de uma maneira geral, acho que poderíamos falar da vitória nos anos 70 do povo vietnamita na Guerra de Libertação Nacional contra os Estados Unidos, que foi, se não me falha a memória, em 72. De lá para cá, com exceção de um processo revolucionário no Irã, que não é um processo revolucionário bem nos moldes de um projeto socialista marxista, é uma revolução nacional, só que de cunho conservador religiosa, embora seja um processo revolucionário, apoiado inclusive pelo Michel Foucault, um episódio curioso, a gente não tem uma revolução há 40 anos. Então, diferente da minha professora de História Moderna, Socorro Abreu, quando a gente debateu isso, ela falou: olha, Jones,
Na minha época, quando eu tinha sua idade, quando eu era jovenzinha, a gente vivia a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Angolana, a Moçambicana, a Argelina, a Revolução Coreana tinha explodido há pouco tempo, e aí na América Latina eu vivi a experiência de Salvador Allende, no Chile, a Unidade Popular, e aqui no Brasil a gente achava que estava entrando num processo revolucionário com o Jango e as reformas de base. A minha geração era muito fácil falar de revolução. A gente não precisava convencer as pessoas que a revolução era possível porque a minha geração vivia processos revolucionários. A minha geração não. A nossa geração, vários jovens que estão aqui no auditório, a gente não vive processos revolucionários. Pelo contrário, a gente não tem um processo revolucionário. Há 40 anos, a gente tem uma dificuldade enorme de crer na possibilidade de transformação revolucionária da sociedade. A gente passa por um processo de empobrecimento teórico gigantesco, no sentido de que a juventude que não deixou de fazer luta política, né, e esse é um ponto importante, essa juventude é menos politizada, ela é menos ativa, mas ela não deixou de fazer militância, ela não deixou de fazer política, só que é uma juventude que tem algumas características importantes. Primeiro, ela tem pautas extremamente fragmentadas, uma esquerda muito fragmentada, no sentido de que eu, como negro, normalmente, seguindo a média, estaria militando exclusivamente no movimento negro. E aí, a média é, eu milito no movimento negro e ignoro as questões, por exemplo, da economia política. Ou não me preocupo as questões ambientais. E o militante da questão ambiental, ele está lá na questão ambiental. E a militante feminista está lá na questão feminista, o militante LGBT na questão LGBT, e assim sucessivamente. Porque se deixou de ter um horizonte a totalidade da sociedade, até porque a categoria, a própria ideia de totalidade, ela foi demonizada, né, nos últimos anos, especialmente na universidade, na academia, então não se pode mais falar de totalidade. A ideia de que o fundamento da sociedade são as relações materiais de produção e que todo militante precisa dominar a crítica da economia política para, nas suas lutas particulares, compreender a sociedade de maneira geral, também saiu de moda. Então, não se lê mais economia política, não se lê mais Marx, a moda é análise do discurso e outras temáticas que são importantes, mas por si só não conseguem dar respostas. É uma juventude que também não acredita em partidos políticos, em aparelhos como a nossa histórica União Nacional dos Estudantes. Nos últimos anos no Brasil, com os governos do PT, a juventude ganhou 1.300.000 a mais de universitários no país. Desse 1.300.000 de novos universitários, a imensa maioria deles não atua no movimento estudantil. A imensa maioria deles não reconhece a UNE, nem a UMES, que Graça estava falando, que participou da reabertura da UMES, ou a UESP, ou enfim, qualquer uma dessas entidades, com várias razões, né? Não podemos desprezar os problemas dessas entidades dos últimos anos. Então, é uma juventude que ela tem como característica revoltas esporádicas, embora importantes. Então, por exemplo, a revolta de Seattle, que foi um episódio muito importante, ou então a revolta do Busão, que aconteceu há poucos anos atrás no Brasil, assim como, de certa maneira, mas com um contexto diferente, as jornadas de junho. Então nós temos grandes explosões da juventude que causam um impacto político muito importante, só que não conseguem dar continuidade, não conseguem se articular com um projeto político de transformação radical da sociedade, unindo a pauta da juventude às pautas mais gerais da classe trabalhadora. Então, fazendo esse contexto histórico que parece ser bem pessimista, de que hoje, enquanto juventude, é difícil falar de revolução, é muito difícil falar em transformação radical da sociedade, mas não é para colocar o pessimismo. Eu acho que esse quadro histórico que a gente tem, ele coloca um desafio para a gente, que é reverter esse quadro histórico, que é recolocar na ordem do dia, no interesse da juventude, um projeto revolucionário radical de transformação da sociedade, que é mostrar à juventude de que só a luta organizada, com sistematicidade e constância, é que tem capacidade de apresentar um projeto alternativo de sociedade, e mostrar à juventude que as pautas
setoriais que são fundamentais, elas só se realizam dentro de um projeto maior de sociedade. A gente está na semana, no mês da consciência negra, né? E aí eu sempre falo, tive segunda-feira numa formação numa escola sobre o mês da consciência negra, eu debatendo com os alunos lá do segundo ano, falei, olha, para mim, o militante do movimento negro, que ele não é ou socialista, ou comunista, ou anarquista, ele está perdido ainda no processo. Porque se o racismo é parte intrínseca da reprodução e da constituição histórica do capitalismo, consequentemente, a superação do racismo vai se dar num processo revolucionário de construção de uma nova sociedade. Aí você, nesse projeto revolucionário, você pode ser anarquista, comunista, enfim. A finalidade é basicamente a mesma, embora o caminho seja bastante diferente, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é, nas lutas que já existem e nas que vão vir, retomar a perspectiva revolucionária do ponto de vista da juventude. Fazer com que a juventude volte a ser aquela juventude que Ernesto Che Guevara falou, que é o jovem que não é revolucionário é uma contradição genética. O jovem precisa voltar a ser revolucionário. Para isso, e aí caminhando na conclusão, eu acho que existe 3 elementos importantes que eu vou falar de maneira telegráfica, né, que meu tempo está acabando, e eu tenho certeza que as companheiras vão colocar outros elementos e a gente tenta aprofundar no debate. Acho que a primeira coisa é que a gente tem que parar com essa versão que a juventude militante desenvolveu hoje em relação à teoria. Quando se fala em estudar teoria revolucionária, estudar o marxismo, a maioria dos jovens que são militantes, eles viram a cara, não gostam, não querem. A juventude, ela criou, isso é muito forte, especialmente no Brasil, a juventude brasileira que é militante, ela criou uma aversão ao estudo. E se criou uma dicotomia que é como, ou você estuda ou você milita. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que é um problema. Porque a militância qualificada, ela é qualificada se vem acompanhada de um estudo. E o estudo, ele é qualificado se vem acompanhado da militância, porque o estudo fora da militância é aquela formação livresca, né? É aquele sujeito que conhece todos os livros, todas as teorias e nunca participou de uma eleição de DA. E aí, enfim, não dá, né? Por motivos parecem bem óbvios. Segunda coisa é perder essa perspectiva fragmentada. É claro que não é um negócio fácil, porque a gente sabe que, por exemplo, a reação que se tem de setores da juventude de aversão a projetos macrosociais, para se dizer, como os projetos socialistas, comunistas, anarquistas, e a militância setorial, é uma reação também a um histórico da esquerda, como, por exemplo, para tratar a questão LGBT. Existe um histórico da esquerda brasileira, dos comunistas, dos trotskistas de maneira geral, de, enfim, vários setores da esquerda brasileira, uns mais, outros menos, para tratar a questão LGBTs ou questões de gênero. E por causa disso, a partir dos anos 80, esses movimentos que surgem avessos aos partidos socialistas e comunistas e se consolida. Então a gente tem uma autocrítica que está em prática e tem desafios a serem superados, mas colocar muito claramente que a luta pela assistência estudantil, a luta contra as opressões, a luta por questões ambientais, a luta pelo transporte, todas essas lutas setoriais que são fundamentais, sem estar articuladas a um horizonte revolucionário, a um projeto de transformação total, elas vão serem absorvidas pela ordem. Elas vão ser cooptadas. Como, por exemplo, a gente está vendo, em relação à luta de combate às opressões, por exemplo, como várias empresas estão assimilando propagandas antirracistas, estão trazendo para a grande mídia personalidades de combate ao racismo, estão cooptando para o aparelho do Estado. E aí no aparelho do Estado, na grande mídia, você faz debate superficial, você formula a política pública que não vai atacar as raízes estruturais do problema, mas vai criar paliativos. E de paliativos em paliativos a gente não muda absolutamente nada. Então esse desafio de conseguir, na diversidade, garantir uma unidade em todas as lutas dos explorados e oprimidos, que não é um desafio fácil, é algo muito difícil e que eu particularmente não tenho fórmula de bolo pronta. Eu acho que esse desafio teórico e político está posto, mas como a gente vai realizar em cada situação particular é algo que a prática política vai dizer, não tem resposta política pronta. E o terceiro desafio, eu acho que é voltar a falar de revolução. Porque a gente tem um medo muito grande de falar de revolução.
a gente não pensa, não teoriza sobre a Revolução Brasileira. A gente pensa e especula muito sobre quem vai ser o candidato em 2018, sobre quem é pior, se é Bolsonaro, se é Dória, sobre se, e aí, vai se aliar ou não vai se aliar com o PMDB, quem é o menos pior, como é que tá, como é que é. Só que a gente não fala da Revolução Brasileira. Falar da Revolução Brasileira não significa achar que a Revolução está amanhã no meio-dia, né? A gente sabe da correlação de forças, a gente sabe que a coisa não está fácil, a gente não tem os sovietes armados aí para pedir todo o poder aos sovietes ainda, mas o Trotsky, ele tinha uma frase que era muito interessante, que ele dizia: deixar de falar da Revolução e só falar da Revolução em momentos de festas ou em debates teóricos significa nunca buscar fazer a Revolução. E é isso. Quando a gente deixa de falar da Revolução, deixa de pensar a Revolução Brasileira, deixa de analisar a correlação de forças, os determinantes, as tarefas dessa Revolução, e ela sempre fica para um amanhã, quando supostamente a correlação de forças estiver favorável, para aí sim a gente começar a falar de Revolução, essa é a forma mais eficiente de evitar o processo revolucionário. Fazendo um preâmbulo bem rápido, que o tempo está acabando, o PT, quando ele surgiu, tinha lá no programa dele, né? Revolução Socialista, defendemos o socialismo, etc, etc. Aí depois o PT deixou de falar de socialismo e começou a falar muito de revolução democrática. Porque primeiro a gente faz a revolução democrática para depois a gente fazer o socialismo. Aí depois deixou de falar de revolução democrática e começou a falar de democracia. Vamos ampliar a democracia. Aí depois deixou de falar de ampliar a democracia para melhorar a participação popular. E aí depois o PMDB levou um golpe e aí o socialismo sai da ordem do dia. É esse o processo. Então, eu acho que a gente tem esses três grandes desafios, né? Que é voltar a combinar a teoria com a prática revolucionária, colocar dentro das lutas parciais o horizonte unitário e revolucionário e voltar a falar da Revolução Brasileira como um tema presente, como um tema vivo no universo da luta política da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho que se a gente conseguir isso, daqui a alguns poucos anos, a gente vai estar num auditório, talvez até, falando sobre as tarefas da nossa conquista do poder, ou algo próximo disso. Obrigado. Obrigada, Jones. A gente vai passar aqui, então, para a Marie, para dar continuidade aos trabalhos da tarde. Oi, gente, boa tarde. Como a professora Gessa já me apresentou, meu nome é Marie, eu sou do Esquerda Diário. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite para participar dessa discussão. E o título dessa mesa é Juventude e Revolução, né? E acho que no momento que a gente está vivendo, para a gente conseguir falar sobre qualquer tipo de perspectiva de futuro, para nós jovens, acho que a ideia de uma ruptura brusca tem que estar colocada. E, para isso, eu acho que é importante a gente pensar tanto no legado do Maio de 68, quanto no legado da Revolução Russa, mas também no que a gente está vivendo agora e no que a gente viveu nos últimos anos aí de crise capitalista internacional. Primeiro que a nossa situação não é em absoluto agradável, né? A reforma trabalhista está aí, entrou em vigor semana passada, inclusive, e prevê que quem tinha alguns mínimos direitos trabalhando está perdendo eles, e aqueles que ainda nem conseguiram estar no emprego nunca vão nem conhecer os poucos direitos que a CLT garantia, né? Inclusive, a situação da juventude hoje é ver que as universidades públicas, que já viam seus orçamentos murchando durante os governos petistas, hoje não sabem nem como vão sobreviver os próximos meses. E os que não entraram no ensino superior foram obrigados a se endividar durante a graduação, durante os governos do PT. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco em torno disso, assim, porque foi a juventude que fez o país tremer em 2013. Em 2013, a juventude entrou com os dois pés no peito e milhares de pessoas nas ruas, colocando que existia uma contradição enorme entre as condições materiais concretas dos trabalhadores, entre as condições materiais concretas dos serviços públicos decadentes e o que o PT fazia a serviço dos grandes banqueiros, a serviço de pagar a dívida pública. O Trotsky, ele faz uma definição que eu acho muito apaixonante sobre a juventude,
que é que a juventude ela é uma caixa de ressonância das contradições presentes na sociedade. E desde 2008 a gente cumpriu esse papel a rodo, assim. Quebrou Lehman Brothers, teve o Occupy Wall Street, onde a juventude colocava que, a gente faz parte dos 99% e não dos 1% com os quais o governo americano realmente estava preocupado no estourar da crise, né? Em 2011, a juventude espanhola viu as taxas de desemprego batendo as alturas e ocupou as praças e se colocou nas ruas. O mundo inteiro se surpreendeu com a Primavera Árabe. E a Primavera Árabe começou porque um jovem tunisiano colocou fogo no próprio corpo porque não tinha condições de conseguir emprego, mesmo tendo um diploma universitário. A partir disso, se abriu um processo muito profundo no mundo árabe, com mobilizações de massa, com greves operárias, com experiências de juventude junto com a classe trabalhadora. E, infelizmente, esses processos foram derrotados e deram lugar para novas ditaduras, com processos de contra-revolução no Egito, ou guerras civis reacionárias na Síria, que hoje, inclusive, aparecem nos memes da juventude no Facebook e revoltam a gente. A gente vê o que é a crise da imigração no mundo todo e fica revoltado, assim, a juventude. Em 2011, a juventude chilena inaugurou as ocupações de escola e universidade na América Latina, né? Colocando num país onde é impossível você ter uma educação que seja garantida pelo Estado, que é necessária sim educação pública gratuita e de qualidade e que a gente aqui também não vive. Em 2013, além do Brasil ter levado aquela chacoalhada que foi junho de 2013, também o Peru e o México foram palco de mobilizações de massa. E em 2015 e 2016, escolas e universidades foram ocupadas contra o golpe institucional. Inclusive, lembro de escrever notas de apoio, até inclusive para cá, quando eu estava lá no Unicamp. Então, o que a gente está vivendo hoje, assim? Para mim, a gente vive os efeitos de um dos maiores levantes de juventude existentes desde o maio de 68. Então, a gente tem que olhar e falar, beleza, então, o que esse levante de juventude colocou em questionamento? Para mim, ele colocou tudo em questionamento. Para mim, ele colocou em questionamento os feminicídios. Para mim, ele colocou em questionamento como raios o capitalismo se apropria tão profundamente do patriarcado para explorar as mulheres. Para mim, ele colocou em questionamento que o Brasil é o país que mais assassina LGBTs no mundo. A gente viu a juventude negra, tombando camburão, fazendo, um arregaço contra a polícia nos Estados Unidos para defender que a juventude negra tem direito de respirar. Então, a gente está vivendo os efeitos desse levante de juventude que existiu. O que a gente pode pegar do maio de 68 para pensar como fazer com que hoje surjam alternativas revolucionárias, a juventude lute por partidos revolucionários e para, assim, lutar por um completo novo viver, assim. Inclusive, esse ano teve algumas experiências na Catalunha, que teve a luta pela autodeterminação, e contra a reforma trabalhista na França, onde a juventude, fazendo assembleias, ocupando escolas, chamou os trabalhadores a lutarem junto consigo. Então, para mim, a ideia de revolução ligada à juventude hoje está viva e está pronta para explodir, sabe? Teve algumas expressões eleitorais, assim, desses levantes de juventude. Nos Estados Unidos teve o Bernie Sanders, no Reino Unido teve o Corbyn, e eles geraram um ativismo de juventude, existiu um nível de politização, mas completamente afastado de apresentar de fato ideias anticapitalistas, que colocassem o regime capitalista em xeque, em questionamento ou de rupturas com grandes monopólios. Teve também o Syriza e o Podemos na Grécia, que canalizaram as mobilizações da Espanha e na Grécia, mas que hoje, na verdade, estão aí aplicando os ajustes neoliberais para garantir com que lá também, como em todo mundo, a classe trabalhadora pague as contas da crise capitalista. E frente a essa falência estratégica, porque para mim é isso, o Syriza, o Podemos, o Corbyn, o Bernie Sanders, não servem para a juventude estar junto com a classe trabalhadora para construir revolução. E isso é mais do que necessário hoje. Então, da onde a gente pode tirar as lições? Inclusive porque o Trotsky fazia uma discussão de como a juventude ela não carrega as derrotas do passado nas próprias costas. E por não carregar as derrotas do passado nas próprias costas, ela tem condição de fazer tremer e fazer chacoalhar até os trabalhadores que estejam mais desiludidos e mais golpeados pelas derrotas do passado. Então, beleza. Vamos para o maio de 68 primeiro. No maio de 68, ele explodiu porque estudantes estavam fazendo manifestações em relação contra a guerra no Vietnã. Nessas manifestações teve detenções, estudantes foram presos, e isso fez com que, no
pós o boom do pós-guerra, então quando o desemprego já estava pegando de novo, quando a crise econômica já estava pegando de novo, os estudantes se colocaram em luta em relação ao Vietnã, alguns foram detidos, e isso foi uma faísca para que uma universidade primeiro fosse ocupada, que foi a Universidade de Nanterre. Essa universidade ela foi ocupada e sofreu uma repressão policial tremenda. Depois disso, a Universidade de Sorbonne também foi ocupada. Eles se colocavam tanto em defesa do Vietnã, quanto contra uma reforma na segurança social, ou seja, uma reforma em tudo que existia de direitos, que nem o que a gente está vendo aqui hoje no Brasil, e frente a isso se colocaram para fazer barricadas, para organizar a luta nas universidades, e os trabalhadores eles se viam completamente abandonados pelas suas direções. As direções simplesmente não faziam nada frente aos ataques que estavam vindo. Então os trabalhadores, na grande noite das barricadas, onde 60 barricadas foram feitas em Paris, se colocaram em luta junto com essa juventude e fizeram com que a burocracia sindical fosse obrigada a chamar uma greve geral no 13 de maio. E a partir disso, as fábricas foram ocupadas, patrões eram sequestrados e era impossível não querer exigir o impossível. Era impossível não questionar o que era esse sistema capitalista degradante que colocava essa absolutamente ausência de saída para a juventude, enquanto a juventude estava ocupando as universidades e os operários junto, se colocando de fato em luta. Esse processo ele foi derrotado por uma intensa repressão e por traição das suas direções. Mas foi, como o companheiro já colocou, um ponto de ebulição para processos como a Primavera de Praga e até no México. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar quais lições que o Maio de 68 pode trazer para a gente, assim. Porque teve a Aliança Operária Estudantil, ou seja, os estudantes se colocaram em luta lado a lado aos trabalhadores e se colocaram para estar defendendo os trabalhadores como a única classe que pode, resolver, acabar com o capitalismo e resolver as contradições que a gente vive. O internacionalismo, esse movimento começou contra a guerra no Vietnã. A não confiança e o combate à burocracia. Gente, existe um nível de revolta que a gente vê no cotidiano, pegando ônibus, voltando do trampo, vindo para a universidade, que os trabalhadores não aguentam mais as reformas do tempo. E hoje a gente vive o que está vivendo no Brasil e a experiência da greve geral no 28 de abril não pode ser levada até o final por conta das burocracias sindicais, porque elas impedem que os trabalhadores se coloquem em luta. E na juventude a gente também passa por vários perrengues, porque a direção majoritária da UNE não está interessada em fazer com que a juventude se coloque em luta também. E a quarta, que eu elenquei meio que como quarta lição, é a necessidade de uma política independente da classe trabalhadora, de que a classe trabalhadora possa se colocar de fato como saída política. Isso são algumas entre as várias, mas as 4 lições que eu acho bastante importantes da gente pensar a nossa existência hoje no mundo do Maio de 68, assim. E recentemente teve a cúpula do G20 na Alemanha, né? E os grandes representantes da burguesia dos imperialismos mundiais reunidos, e existiram massivas mobilizações lá. E a maior parte das mobilizações era aberta com uma faixa que dizia o seguinte: faça do capitalismo história, um novo mundo é possível. E eu acho que isso é muito expressivo para a gente pensar quais soluções estão colocadas para a gente hoje, assim. E pensar qual que é o legado da Revolução Russa para a gente poder avançar para pensar qual que é o papel que a juventude vai ter para a construção de um partido revolucionário no Brasil. E eu queria, na verdade, me concentrar em um aspecto da Revolução Russa em relação à juventude, que está presente num discurso que o Lenin fez em 1920 para as juventudes comunistas, que ele fazia uma discussão de que era fundamental que a juventude colocasse em primeiro lugar a tarefa de estudar, de aprender, de observar, de absorver e de pensar. E o mais interessante disso é que ele não estava falando da gente pegar, sei lá, as apostilas de cursinho que existem hoje, decorar todas as fórmulas e é isso aí. Nem uma discussão de uma teoria que não sirva para atuação na realidade. Mas ele estava discutindo de se apropriar do conhecimento existente, porque a juventude, por não carregar as derrotas do passado, é quem pode ser responsável por criar um mundo novo, por criar o que pode ser o novo existir, por criar nova forma de pensar, um novo tipo de fazer escola. E eu acho que é uma expressão muito forte de quais que eram os sonhos, o que os bolcheviques de fato almejavam, sabe? Inclusive porque grande parte das defesas e das conquistas que os bolcheviques tiveram
na Revolução Russa são pautas que hoje a juventude toma como suas e são fundamentais. Até porque se você for olhar para as fotos, sei lá, das ocupações de 2015 e 2016, são em sua maioria mulheres, LGBTs e negros, negras e negros. E dentro disso, só uma revolução de fato até hoje pode pra gente arrancar nosso direito pleno ao corpo. Nosso direito de poder transformar nosso corpo e ao mesmo tempo, por exemplo, abortar. Semana retrasada, a PEC 181 foi aprovada na comissão especial da Câmara, amanhã ela vai para votação no plenário. E aí, como que a gente vai poder de fato defender nosso direito ao corpo? Vai ser se ligando com setores do petismo, da burguesia, que estão aí meio progre, meio fazendo umas propagandas, algumas coisas aí, ou vai ser confiando na classe trabalhadora como sujeito revolucionário para que a classe trabalhadora leve as demandas dos setores oprimidos como demandas próprias. Além disso, também pensar o que foi, na Revolução Russa, a garantia para as mulheres realmente poderem se emancipar a partir das condições materiais concretas. Então, a construção de restaurantes públicos, de lavanderias públicas, de creches públicas, de dar garantias de fato. E eu acho que a gente tem que se dar, enquanto jovens, a tarefa de querer sonhar com tudo isso, de querer poder alcançar tudo isso e enxergar que o capitalismo não dá mais e que existe na revolta da juventude, que toma na cabeça todo dia a vontade de lutar por esse novo viver, esse novo mundo. Assim. E, por fim, eu queria colocar que, na minha visão, é muito, muito, muito fundamental a gente pensar na necessidade da juventude batalhar de fato pela construção de um partido revolucionário dos trabalhadores no Brasil, que seja uma alternativa anticapitalista mesmo, ao que é de trágico da experiência da conciliação de classes que o petismo trouxe, e que possa, de fato, resgatar os elementos de aliança operária estudantil do Maio de 68 e a potencialidade de criação da Revolução Russa. Eu queria colocar nessa primeira fala algumas dessas impressões e também convidar todo mundo a conhecer essa nossa revista, que a gente fez a 3ª edição da Ideia de Esquerda, que tem um dossiê é uma edição especial sobre os 100 anos da Revolução Russa, que a gente está por aí, e vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu quero muito ouvir o que o pessoal está pensando aqui, porque eu acho que dentro da gente, com certeza, está explodindo a necessidade de conhecer um novo viver. Então a gente precisa quebrar a cabeça de pensar como que a gente vai conseguir arrancar ele. Obrigada. Nossos inimigos dizem, a luta terminou. Mas nós a dizemos, ela começou. Nossos inimigos dizem, a verdade está liquidada. Mas nós a dizemos, a verdade é só o começo do começo. É a hora da batalha, é a preparação do nosso povo, é o estudo do plano de luta, é um dia antes da queda de nossos inimigos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. É muito estranho falar no microfone, confesso. Eu sou Rosa, né, como a mesa já falou, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, sou sem terra e sou estudante de teatro aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, como pode ver, né, a minha área não é diretamente as ciências sociais, a área da educação. Eu falo de um outro lugar, mas eu acho que tem um lugar comum que me coloca aqui junto com essas outras pessoas, que é estar pensando a revolução, que é estar pensando a transformação das estruturas dominantes da sociedade. Eu acho que é por isso que estamos aqui nessa mesa, enquanto jovens, né, em processo de revolução. Então, é o seguinte, né, eu pensei em minha fala sobre como trazer, né, os ensinamentos da Revolução Russa para um processo de pensar o que é a Revolução Brasileira e qual é o papel da juventude dentro desse lugar, né? Eu acho que falar da Revolução não como um lugar distante, né? 100 anos atrás aconteceu um processo, né, revolucionário de ruptura na Rússia, mas como isso tem a ver com o nosso processo também de caminhada para um processo revolucionário, né, aqui no Brasil. Enfim. E, em primeiro lugar, eu queria trazer um pouco sobre o que são esses ensinamentos que a Revolução Russa
traz para a juventude, né? E principalmente para a luta de classes em geral. Não tem como a gente dissociar as coisas, porque eu acho que a primeira coisa é que todas aquelas pessoas, né, aqueles militantes que estavam no fronte de batalha, no fronte de guerra, eram jovens em sua essência, né? Começaram esse processo revolucionário na sua juventude. Então, falar do nosso legado histórico é falar da juventude, né? Não é uma coisa dicotômica, é uma coisa entrelaçada. Enfim, por isso que nós estamos também aqui nesse processo, né? No processo que está colocado para a gente hoje no Brasil. Então, enfim, a Rússia, né, que vivia a situação pré-revolucionária, né, um país pobre, monárquico, enfim, um czar, né, um czar que detentia todos os poderes, né, tanto o exército quanto a religião, né, como a própria estrutura geral da Rússia naquele período, né, e tinha em sua base a maioria o povo camponês, né, enfim, povo camponês, analfabeto, e que era um lugar onde as pessoas olhavam e diziam: é impossível existir um processo revolucionário. E é justamente nesse país que a gente tem como experiência prática o primeiro processo de ruptura que a gente viveu no mundo, né? Que foi a Revolução Russa em 1917. E aí, o que é que Lenin coloca para a gente nesse momento, né? Que a importância, né, do processo em si é a organização. A Revolução Russa não aconteceu de forma espontânea, né? A Revolução Russa aconteceu por conta de uma organização política. E eu acho que esse é um dos primeiros ensinamentos que esse processo coloca para a gente. A revolução é um processo e não se dá de forma espontânea, né? Não, antes, né, enfim, aqui são grandes conhecedores desse processo, enfim, mas antes havia muitas tentativas de tentar triunfar a revolução na Rússia, né? Mas qual era a saída que as pessoas encontravam? Vamos matar o rei, né? Vamos matar o czar. Mas é um sistema que se mantém, né? Você coloca alguém no poder, você tira essa pessoa você mata esse rei, esse czar, você tira ele do poder e novamente essa estrutura se mantém. Então, a partir da criação, da organização do partido político, né, que a gente vai entender que a revolução ela começa a caminhar de forma mais sólida e por isso ela consegue triunfar. Enfim, e a segunda coisa, né, a primeira coisa foi a organização, a segunda coisa que eu acho que é uma inovação dentro desse processo é entender o sujeito político, né, o sujeito revolucionário daquele período, né? Enfim, no marxismo clássico, né, apenas os operários eram o sujeito da revolução. E aí Lenin, a partir de um estudo, né, um estudo da situação política e econômica e estrutural histórica da Rússia, entendeu que o sujeito, a força motriz e a força dirigente daquele processo eram os camponeses e também os soldados. Então, compreender os sujeitos revolucionários de um determinado lugar é compreender quem vai estar à frente desse processo. Então, isso a gente pode olhar aqui também para a América Latina e compreender que quem é o sujeito aqui, né? São os negros e negras, é a população indígena, principalmente se a gente for olhar para o nosso leito do que foram as revoluções triunfantes aqui na América Latina, do que foi a Revolução Cubana, né, do que foi a Revolução Nicaragüense, do que foi a Revolução de El Salvador. Então, os sujeitos revolucionários é o povo que constitui aquela memória coletiva e aquela história daquele povo. Então, olhar e falar de revolução aqui no Brasil, a gente precisa olhar para esse sujeito, que são os negros e negras, que é o povo camponês que vive diariamente o processo de contradição do latifúndio. Então, sem eles, né, a gente não consegue avançar rumo a um outro projeto de nação. Enfim. E aí, dentro desse processo de olhar o que é a importância da organização política e o que é a importância do sujeito revolucionário, a gente vai para um outro ponto, que é olhar qual é o papel da juventude dentro desse processo, né? Como a companheira estava falando desse discurso que Lenin proferiu, né? As juventudes comunistas, que é a tarefa revolucionária da juventude, é quando a gente vai conseguir perceber que um dos grandes pontos, né, que é colocado em questão naquele momento
principalmente por Krupskaya, né, que foi companheira de Lenin companheira de Lenin, durante toda a sua vida, que ela vai dizer que a juventude, né, é um laboratório de organização. O que é que ela quis dizer com isso, né? Que a juventude é um espaço, né, uma força que vai conseguir forjar, né, formar o povo, forjar a juventude para um processo muito mais adiante, né, que é depois que a gente passa por esse momento de transição, que é a juventude, né, que é ocupar os sindicatos, que é estar, né, junto à classe trabalhadora. Então, esse é um outro ensinamento, né, esse processo da juventude como um laboratório de organização. E aí, enfim, como os companheiros também já bem colocaram, essa questão que para nós, enquanto jovens, é muito cara, que é esse processo de compreender que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, né? Mas olhar para isso, depois Fidel vai reatualizar um pouco esse ensinamento leninista para dizer que não há teoria, não há processo revolucionário sem teoria revolucionária, mas também não há prática revolucionária sem um processo, né, de estudo do que é essa revolução. Ou seja, a prática e a teoria, né, num processo dialético, tem que caminhar junto, né? Às vezes a gente pisa na universidade e a gente acaba se colocando muito nesse lugar do academicismo, né, do estudo, muito distante do que é a revolução para a gente. Mas a gente muitas vezes se retrai desse lugar que é o lugar da luta de classes, né, que é estar em movimento junto ao povo, né? Em movimento junto ao povo, um processo de transformação. E, às vezes, esse lugar do pensamento, da teorização, né? Ele nos divorcia da prática, né? Então, eu acho que, enquanto jovens, é algo que deve soar aos nossos ouvidos e que a gente não deve distanciar a prática da teoria. Enfim. E aí, uma outra coisa que ele coloca, né, assim, para nós, eu falo de Lenin, né, é que o processo da revolução, né, ele fala isso depois que triunfou, né, em 1920. Então ele fala depois de um processo de ruptura, onde a Rússia já estava vivendo ali, né, enfim, um caminho para o socialismo. Enfim, então ele vai falar para a juventude que é ela que vai ter o material para construir a nova sociedade e derrubar as velhas estruturas. Enfim, e aí a gente fala para hoje que hoje o nosso papel estava adiante, né? Hoje o nosso papel é justamente destruir a velha estrutura. Lá ele estava falando para aqueles e aquelas que já tinham vivido esse momento de ruptura, né, da velha estrutura. Mas uma coisa que eu acho que deixa para a gente ainda como atualidade do tempo de hoje é compreender que sim, a revolução ela se fará com a matéria do tempo presente, né? Enfim, não vamos colocar a revolução como uma palavra, né? A revolução não é uma palavra, é muito bonito dizer. Vamos, né, conquistar, enfim, uma sociedade para além dessa estrutura que a gente tem, mas a gente precisa compreender que a revolução ela se dá na prática, né? A revolução não é uma palavra, a revolução é um processo. Então, a gente visualizar que esse processo da conquista para a tomada do poder, né, ele é algo que se constrói com essa matéria do tempo presente, né, observando a conjuntura, observando o que é a nossa disciplina consciente, observando a unidade na ação, que são os princípios da organização, que também são legado da Revolução Russa. Enfim, aí uma outra coisa que eu queria colocar para debate, para a gente poder depois conversar, que é um pouco desse lugar de onde eu parto, né? Que é essa questão da metodologia. O que é que dos métodos de luta utilizados durante o processo revolucionário? E aí, uma coisa que eu acho que deixa para a gente como ensinamento é essa questão da disputa das ideias, enfim, de trabalhar o processo da consciência política. E uma das experiências, né, consagradas durante o processo revolucionário é essa questão do jornal como organizador coletivo. Enfim, qual é o instrumento que a gente
vai poder usar para dialogar com as massas, para educar o povo. E aí é quando a gente tem o processo de construção de um jornal, né? E um outro fator que eu acho que isso, para nós, a juventude, eu acho que isso é o que vai nos fazer um pouco avançar nesse processo que a gente está vivendo hoje, essa questão de compreender que a nossa forma hoje de fazer luta, de querer organizar o povo, não organiza e não dialoga com a juventude. E aí, eu acho que, na verdade, o que a Revolução Russa deixa para a gente é essa questão do avançar nos métodos. E aí eu falo um pouco da agitação e propaganda, né? Enfim, que é você poder agitar e propagandear uma ideia. Durante a Revolução Russa, né, a Revolução Russa a Rússia é um território extenso, né? Enfim, muito grande, enfim. E como você comunicar, né, a revolução para uma quantidade ínfima de gente, em sua maioria analfabeta. Então, o que é que foi pensado? Um trem da revolução, né, que percorreu toda a Rússia, e em cada vagão desse trem cada vagão desse trem era ocupado por diversos métodos, como o teatro, como a música, como a poesia, como o cinema, enfim, trabalhando a memória coletiva do povo e no processo de ensinamento e de trabalho com as massas. Então, como a gente avançar nesse método? A partir do teatro, né, a partir da música, a partir da poesia, a partir da literatura. Então, isso é que a juventude de hoje precisa conseguir olhar para esse tempo de agora e ver que esse processo de organização, ele requer desses novos métodos de se fazer luta. Aí eu queria compartilhar também uma outra experiência que eu acho que nos ajuda também a compreender a necessidade do tempo presente. Não sei se vocês... Tem um filme que são os 10 dias que abalaram o mundo, né? Tem um livro, mas também tem um filme. E que no filme tem um momento em que os trabalhadores estão prestes a fazer uma greve numa determinada fábrica. E tem um determinado momento onde os trabalhadores param todo o trabalho, né, que estavam fazendo ali, né, de paralisar as máquinas, e começam a recitar poesia, né? Então, nesse processo, né, enfim, nesse processo que a gente está falando, o que a gente visualiza não é apenas esse processo da ruptura pela ruptura, mas como você conscientizar o povo, como você trabalhar com a memória efetiva do povo, a memória histórica, e você conseguir tocar esse povo a partir desses diversos métodos. Enfim, e aí, acho que para começar a concluir... obrigada. A revolução é uma construção de milhões, enfim. E o que é que isso nos toca hoje? Enfim, né? Dentro desse processo que nos caminha, né, para a questão de pensar o que é a Revolução Brasileira hoje. A revolução nada mais é do que a centralidade da luta pelo poder. Enfim, não tem como a gente falar em revolução sem a gente falar em poder. E eu acho que não só a Revolução Russa, mas todos os outros processos que vieram depois, como olhar para o que foi a Revolução Cubana, olhar para o que foi a Revolução Nicaragüense, olhar para todos esses processos que aconteceram na América Latina e olhar esse processo de ruptura como uma necessidade do tempo presente. Não tem como a gente falar isso, por exemplo, sem falar em unidade, né? Sem falar em unidade da esquerda. Enfim, hoje a gente vive principalmente assim, o movimento estudantil sofre muito isso, né? Mas a luta de classes, que não está diferente do movimento estudantil, sente também isso, a esquerda como um todo. De olhar para hoje e dizer, não tem como a gente avançar, sem um processo de unidade da esquerda hoje. Então, unidade da esquerda é falar, né, nesse processo de começar, né, um processo de pensar numa visualização de ruptura nesse momento de conjuntura que a gente está vivendo hoje. Avanço do conservadorismo, avanço do fascismo, enfim. Acho que
esses são, enfim, os ensinamentos que a Revolução Russa coloca para a gente e são as tarefas que a juventude hoje precisa se apropriar, né? Que é com organização, formação, luta, unidade que a gente vai conseguir transformar essa realidade dentro desse processo que a gente está vivendo hoje, né? Conjuntural no Brasil. E é isso, pessoal. Boa tarde. A gente vai continuar os debates. Agradecendo tanto a Marie quanto a Rosa. A gente então abriria agora os trabalhos para perguntas, né, pedindo aqui as pessoas que se inscrevam, que façam suas questões em 3 minutos, né, para que possibilite que um número maior de pessoas possam utilizar a palavra, né? E a gente faria então um bloco de questões, abriria para a mesa se colocar, abriria um segundo bloco, enfim, né? Vai seguindo essa dinâmica. Eu pediria que quem for falar, que se apresente, dê o nome, o curso, enfim, algum elemento que vincule a sua pessoa, a sua condição nesse momento aqui, ok? Está aberto, então. Primeiro, parabenizar, primeiro me apresentar, meu nome é Leandro, sou estudante aqui do doutorado em Educação e Técnico Administrativo daqui da UFPE também. Me chama muita atenção, principalmente no debate na academia, né, que eu vivo já há algum tempo, de como o próprio marxismo ele vem sendo criticado pela lógica que a gente caracteriza muito como pós-estruturalista, pós-moderna, que tenta no lugar na crítica ao marxismo, né, essa ideia de totalidade, da que a gente procura uma luta através de uma análise de conjuntura de um projeto social minimamente, né, nacional, mas também internacionalista, justamente, acho que a partir da fala de Jones, quando ele coloca essa fragmentação das lutas. E a crítica ao que eles chamam, que colocam a nós como homogeneização ou identidade, eles trazem a questão da heterogeneidade das lutas, né, como a necessidade de particularizar as análises e as ações políticas. Então, a partir disso, quando a gente olha principalmente para o que foi 2013 para cá, e qual o lugar da juventude, qual o lugar que a juventude está associada nessa fragmentação dessas identidades, a gente percebe muita juventude diretamente associada especificamente à pauta estudantil, né? Ou no máximo o movimento estudantil que encampou essa batalha, que foi a questão do transporte público. E aí, quando a gente vai para o que eclodiu em 2013, aquele levante nacional, que foi tomado a cabo pela própria juventude nacional, é justamente o movimento Passe Livre que faz ecoar e lançar aqueles protestos, dada a nossa conjuntura das contradições diversas, urbanas principalmente, que a gente vive na sociedade hoje. E a partir disso, a gente percebe como esse processo ele desencadeia uma massificação, mas a própria ausência de um projeto de unidade nacional, de coletivos organizados, de classe, que possam se articular com a questão do transporte, com a questão das ciclovias, com a questão ambiental, com a questão indígena, com a questão das mulheres, com a questão LGBT que sofre na pele, e das mulheres principalmente no transporte público precarizado, etc, etc. A gente sente a falta desse projeto nacional, né, dessa perspectiva de um projeto de unidade na luta contra todas as opressões que operam, né, em unidade pelo próprio capitalismo. O latifúndio, são as empresas de ônibus, o ataque aos direitos trabalhistas que repercute principalmente nas mulheres, negros e negras, LGBT, e tudo isso a gente percebe como a crítica à categoria de classe no pós-modernismo vai fazer com que cada um se preocupe especificamente com sua pauta fragmentada. Então acho que é isso que a gente tem que avançar. Mas a partir dessa análise eu queria ver quanto tempo eu tenho ainda para fazer a minha questão, a pergunta para a mesa colocar. E a gente vem ao mesmo tempo, desde 2013 para cá, né, depois de 2014, que foi o Não Vai Ter Copa e etc., para concluir, o avanço do fascismo e do conservadorismo, principalmente sobre a juventude, por essa lacuna nossa, que a gente está bastante fragmentado e heterogêneo, inclusive dentro do próprio marxismo, que é bem minoritário. A gente não consegue se entender nem na eleição de ideal, nem para construir um DCE que
há muito tempo a gente não tem na universidade, né? Então a grande questão é essa, para concluir, quais as tarefas da juventude dentro desse contexto tão complicado? Desculpe ter excedido o tempo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Luíse, sou estudante de Ciências Contábeis, aqui do CCSA mesmo. E eu queria colocar alguns pontos assim, que eu encontrei na fala de alguns companheiros. Parabenizar a mesa, foi uma mesa belíssima. Quando fala sobre o trem do agitprop, né, na Revolução Russa, que realmente, como a Rússia ela tem um vasto território para dialogar com os trabalhadores, sejam camponeses, operários, até o próprio benzinato talvez, foi usado o teatro, o jornal, o cinema, a música. E atualmente, olhando para o Brasil, a gente sabe que usando o capital diretamente com o trabalhador, talvez ele não vai entender, né? Então, quando a gente chega com o jornal, por exemplo, o Brasil de Fato, dialogando com ele, falando a linguagem dele, talvez a gente consiga organizar melhor. Porque a gente sabe que a saída atualmente é povo na rua. A gente sabe que a saída atualmente é povo organizado. E quando a gente fala na organização do povo, automaticamente a gente fala da unidade da esquerda também, para a gente poder vencer o conservadorismo. Voltando ao diálogo com o povo, eu queria frisar uma parte que me tocou bastante, quando fala do movimento junto ao povo, a matéria do tempo presente. Então a gente não vai conseguir fazer revolução só com o estudante da universidade. A gente vai conseguir fazer revolução com o estudante da universidade, com o operário, com o sindicato. A gente vai conseguir fazer a revolução com o povo na periferia. E a gente não vai conseguir organizar o povo na periferia falando só do capital. A gente tem que traduzir o capital, falar na linguagem dele, falar na linguagem do povo da periferia, falar com nós. Porque a gente fala do povo da periferia como se estivesse distante. Mas nós somos a periferia. Porque quando a gente fala do neodesenvolvimentismo, para eu estar aqui, eu precisei do governo neodesenvolvimentista. A gente não pode anular. A gente não pode anular o governo do PT. Não pode dizer que não houve negro e negra dentro da universidade. Não, eu estou falando dentro da contradição. Porque quando fala da dialética, é exatamente isso. Então, falando também do processo revolucionário, nós temos que, como posso dizer, temos essas ressalvas, nós lutamos dentro da contradição. Eu acho que, fazendo uma pergunta diretamente à mesa, como nós atualmente, nós da juventude, conseguiremos dialogar diretamente com esse povo que nós queremos organizar. Eu acho que é isso. Obrigada. Mais alguém? Companheiros e companheiras, né? Vocês estão vendo meus cabelos brancos, não é? Dialogar com vocês é muito prazeroso. Essa troca de conhecimento, como eu aprendi hoje com essa mesa, né? Com a outra da manhã, que teve velhos também. Mas o processo de envelhecimento não se dá só nos cabelos brancos, né? Mas é um envelhecimento diferenciado, é um envelhecimento que busca, né? Quanto jovem, quanto adolescente tem a ensinar para o mais velho. É uma relação dialógica, mas numa perspectiva crítica, como Marx coloca, de componente, né, histórico, social, ou seja, de fundamentos. Né? Então, eu não estou aqui como avó, nem como professora da UFAL, eu estou aqui como uma mulher também que dialoga com os sujeitos de sua pesquisa numa perspectiva militante. Estou aqui como mulher
oriunda do campo, meus pais camponeses da Transamazônica, meu tataravô indígena. Tá? Então, como historiadora, quero buscar a história, as raízes da minha mãe materna. Tá? Então, o processo do conhecimento é um processo que se dá em movimento, né? É processo já de estudo. E quanto vocês dialogaram sobre esse tema juventude. Só lembrar quanto o nazismo e o fascismo, né, trabalharam a formação do jovem. Então, como o professor Zaidan colocou de manhã, a necessidade da formação política, a gente diz a necessidade da formação permanente para além das cercas da escola, não vou dizer das grades, é das grades. Mais uma analogia, o que a grade, até o termo grade curricular, quem é professor aqui, por favor? Já é? Eu espero que todos vocês estejam além da sala de aula. Quem não é, pode ser. E fazer o currículo diferenciado, pessoal. Porque a escola é capitalista. A escola traz os elementos ideopolíticos para a formação da juventude. E como o professor lembrou de manhã, se vamos dialogar com os sujeitos que nós devemos estar junto deles, não só levar o conhecimento, mas trazer o conhecimento, que eu vejo uma relação dialógica, não é? Dialética, não é só a gente conduzir, é a gente, senão não seríamos positivistas, não é? Então, nessa busca do conhecimento e nesse conduzir um conhecimento é transformar. Então, transformar, nós não vamos transformar só dentro da nossa sala de aula, que ainda é um espaço pequeno, mas é a partir do espaço da sala de aula que nós vamos estar em espaços coletivos maiores. Então, eu conclamo vocês, jovens, me desculpe que a mesa aqui toda está presente, vocês também, cabeças melhor que a minha, que eu passei muitos anos sendo eivada de ideologias da Igreja Católica, não é? Então, vejam os espaços coletivos como os fóruns de educação. Eu milito no Fórum de Educação do Campo e no Fórum de Educação Indígena. Eu nem falei o que o pessoal diz, que é a questão da relação totalidade e particularidade, a relação subjetividade e objetividade, que é importante. A colega falou tão bonito também, tantas coisas que eu queria pontuar, não é? Para além de 1990, não é? Você já está assim preparadíssimo, meu colega. Parabéns. A gente tem que aprender com vocês. A questão do tempo presente. Me desculpem, eu estou indo já no final, mas eu quero voltar para ti. Só me deu mais 2 minutos. Tempo presente eu concordo imensamente, mas vamos trabalhar na categoria de longa duração, que Marx foi o pioneiro, para nós trabalharmos o tempo presente com qualidade. Não é o nosso caso, mas é com quem nós estamos dialogando. Temos que trabalhar com o tempo passado. E é esse legado histórico que não está em história indígena, na maioria do currículo, não está, na maioria dos currículos, não está no livro didático. Então, nós devemos estar junto com esses sujeitos, não só ficar na cidade. Não estou contra a cidade, pessoal, vocês me entendem? É essa interdependência entre campo e cidade, como o grande historiador Raimundo Williams coloca. Tá? Não sei falar inglês. Então, a questão da revolução é um horizonte. E vocês sabem, enquanto professores, enquanto educandos e educadoras, essa relação, aí eu defendo Paulo Freire, não se dá de A para B, se dá entre A e B. Não vejo Paulo Freire, todos nós temos nossas contradições, nossos defeitos, não é? Mas ele nos ensinou muitas coisas boas. E está presente, vocês veem a juventude católica, como interferiu na França, na alternância pedagógica, como vem essa educação trazida para o Brasil nos anos 60, como está sendo constituídas as casas familiares rurais no campo, e o MST como dá um exemplo, não é, de diálogo, de um currículo sociocultural, ensinando não é o método pelo método, mas o método com fins, não é, bem profundos, que é uma consciência elevada, não uma consciência qualquer. Não tem que parar de falar, mas a questão
é presente. Vocês convidaram a gente para refletir e eu acho assim que é importante a gente continuar esse debate. Não vou poder ficar até o final porque eu não conheço nada de Recife, tá? Então, estou de cabelo branco, mas não me excluam, viu? Porque eu detesto quem não gosta de velho. Obrigada, professora. Gente, ó, até aqui tem mais 3 inscritos. A gente pediria que quem quiser escrever na fala, agora eu chamaria Renato, após a fala de Renato, durante a fala de Renato, melhor dizendo, vocês vão se inscrevendo para facilitar a organização da mesa, ok? Boa tarde, eu sou Renato, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, mas no campus do interior, campus de Vitória de Santo Antão. Pergunta bem rápida, primeiro parabenizar a mesa para a gente pensar, foi uma questão que foi levantada pela própria mesa e eu queria que os integrantes falassem mais sobre isso, sobre a questão da unidade, de pensar a unidade da esquerda. E assim, a questão é, unir é sempre bom, unir para quê? Né? Ou às vezes marchar separado pode ser melhor. Obviamente é uma questão polêmica, porque eu sei, vai pensar até que ponto é possível a gente defender um projeto de ruptura, que unidade haverá para a gente construir sobre esse projeto de ruptura, certo? Obrigada, Renato. Iris. Depois de Iris, a gente abre para a mesa, ok? Fecharia o bloco de 5, a gente abre para a mesa e depois daria sequência. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Iris. Eu sou estudante de mestrado aqui na pós-graduação em Serviço Social. E eu queria primeiro agradecer as contribuições da mesa. Eu acho que é sempre oportuno a gente discutir, né, sobre os caminhos, sobre as possibilidades que a gente tem, principalmente para a juventude. Mas algumas falas me deixaram bem inquieta. Eu acho que isso é uma coisa positiva, né, porque é para que a gente possa refletir sobre os debates que foram colocados. A primeira coisa assim, que eu queria levantar é sobre a discussão do sujeito revolucionário. Eu acho que a gente tem muitas particularidades, né, na sociedade brasileira e a gente percebe todas essas particularidades, mas essas particularidades compõem, né, essas pessoas que fazem parte dessas particularidades compõem o sujeito revolucionário no Brasil. A gente pode dizer que o sujeito revolucionário brasileiro vai ser a população indígena, vai ser a juventude, ou esses segmentos da classe trabalhadora compõem a pauta, né, do operariado, da classe trabalhadora como um todo. Quem é que tem a capacidade de transformar a realidade, quem tem a capacidade de mudar as relações que existem na sociedade e construir outra sociabilidade? Então, essa é uma primeira pergunta. Uma outra questão é com relação ao que a gente vem discutindo aqui, que a mesa levantou e que nas intervenções também tiveram, de se tentar criar formas de diálogo, né, com essa juventude, com a periferia e tal. Eu acho que isso é extremamente válido, mas forma e conteúdo elas precisam estar associadas. Então não adianta a gente pensar formas maravilhosas que a gente consiga dialogar se o conteúdo não for qualificado, se o conteúdo não apontar para uma mudança de sociedade, né? Porque senão a gente vai se perder na forma, a gente vai conseguir encontrar essas pessoas, mas a gente não vai conseguir pensar uma mudança de sociabilidade. E uma terceira questão é com relação à unidade. Me preocupa a gente pensar uma unidade a todo custo entre a esquerda, sem entender as particularidades e as diferenças que existem, né, do que hoje se diz esquerda no Brasil. Então, eu acho que não dá para a gente construir uma unidade a todo custo quando existem diferenças sobre o que se espera no plano estratégico para uma mudança ou não de sociabilidade. Porque hoje existem setores que se dizem de esquerda e que não estão se propondo a uma mudança real na sociabilidade brasileira. E é com esses setores que a gente vai construir unidade?
Porque se for, a gente precisa discutir que tipo de unidade a gente vai estar querendo compor, né, nessa perspectiva de mudança de sociabilidade. Obrigada. Eu passaria então para a mesa, quem quer começar? Então, gente, são muitas questões, eu vou ter que necessariamente ser bem rápido, telegráfico em todas elas. Primeiro, Leandro, eu não acho que existe avanço nenhum do fascismo, nem onda conservadora, nem nada disso. Eu particularmente acho tudo isso uma besteira. Eu acho que existe uma ofensiva conservadora frente a um momento de acirramento da luta de classes e que, como a gente viveu os últimos 15 anos de letargia política, a gente esqueceu que existe direita. Aí a direita começou a se reorganizar e a gente começou a ter medo. Por exemplo, eu estava conversando com um companheiro dia desse, ele falou assim, não, mas a direita está crescendo, que eles ganharam a eleição do DCE da Federal de Manaus. Eu fiz, sim, qual é a novidade? Nos anos 90, a direita tinha um bocado de DCE e chegou a levar 25% dos votos de crachá da Uni. Qual é a diferença? A questão é que, como a gente passou os anos 2000 letárgico, sem luta política, tudo paralisado, tudo cooptado, a direita não precisava se mover, a esquerda, dominada pelo petismo, estava parada. A partir de 2013, há um avanço da luta de classe, um acirramento da luta de classe no Brasil, crescimento do número de greves, crescimento das movimentações da juventude, maior organização de setores do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT. Aí há uma reação dos setores da direita e do conservadorismo indo para uma ofensiva, mas não existe avanço nenhum do fascismo, não. Mas nenhum mesmo, assim. Eu acho, inclusive, até curioso a gente pensar que, por exemplo, durante os governos Lula, o número de greves eram 500 greves por ano. Desde 2013, o número de greves por ano, média, são 2.000 greves. Então, a gente cresceu 4 vezes o número anual de greves, afora a quantidade de sindicatos que eram pelegos e passaram para o campo da combatividade. Por exemplo, a CUT, outro dia desse, perdeu os sindicatos petroleiros depois de 30 anos. Glória a Deus, uma grande vitória. Perdeu o sindicato dos trabalhadores dos Correios do Piauí, depois de mais 20 anos. Perdeu o municipal em Santa Catarina, depois de 15 anos. Perdeu um monte de sindicato, tem um crescimento de uma luta gigantesca. Como é que existe avanço conservador? Acho que não existe avanço conservador nenhum. Agora, dentro desse processo, a direita faz uma ofensiva. Por que a direita faz uma ofensiva? Porque esse campo foi preparado por uma certa esquerda, que eu gosto de chamar carinhosamente de esquerda do capital, que é o debate da unidade. Veja, eu milito aqui no movimento estudantil há 6 anos. Eu entrei na graduação, me formei e estou concluindo o mestrado. Nesses 6 anos, a maioria do meu tempo militando no movimento estudantil não tinha MBL organizado na universidade. Quem eu vi defender empresa júnior para privatizar a universidade pela primeira vez aqui foi o JS, a União da Juventude Socialista, que é a juventude do PCdoB, em 2013. Quem eu vi defender a EBSE, que é a privatização do hospital universitário, quando a Anísio estava querendo implantar a EBSE aqui, foi o JS e as tendências de juventude do PT. Quem eu vi defender aqui Anísio Brasileiro na última eleição para reitor, quando Anísio Brasileiro falou que ia morrer contra a paridade, ele falou, eu vou morrer contra a paridade, foi a juventude do PT, estava apoiando Anísio Brasileiro. E aí a gente vai falar em unidade com essas forças por um projeto, por exemplo, de Universidade Popular, com quem apoia a EBSE, com quem apoia a Empresa Júnior, com quem apoia Anísio Brasileiro, que opera um processo de criminalização violenta contra o movimento estudantil, pior do que o antigo reitor, que era o Amaro Lins, que eu achava que nada podia ser pior que Amaro, e Anísio provou que dá para ser pior que Amaro. Então, quando a gente fala de unidade da esquerda, a gente tem que qualificar essa unidade, porque a companheira Luiz, né, falou, por exemplo, dos governos desenvolvimentistas, que entrou mais negro e negra na universidade. Entrou. Concordo plenamente. Mas o número de negros e negras exterminados pela polícia cresceu mais do que no governo FHC. O número de negros e negras encarcerados cresceu mais do que no governo FHC. O número de favelas militarizadas com o exército via principalmente o PP, mas não só, é um produto do governo do PT, não do governo FHC. A criação da Força Nacional de Segurança para reprimir quilombola e camponês no campo é a criação do governo Lula, não do governo FHC. Então, que tipo de contradições são essas? Onde, se a gente for pegar números, por exemplo, melhora no consumo, melhora em acesso a políticas sociais, que são importantes, a gente vai terminar dizendo que o primeiro mandato da FHC foi bom. Porque no primeiro mandato da FHC, o consumo aumentou da classe trabalhadora.
A desigualdade foi reduzida um pouco, com o controle da inflação, plano real, o aumento real do poder de compra do salário mínimo. O segundo mandato da FHC foi que esses índices foram todos lá para baixo. Mas o primeiro mandato da FHC, esses índices, grande parte deles são positivos. A gente vai dizer que o governo da FHC foi bom? Não foi bom. Qual é o critério para quem é marxista, para quem se pretende revolucionário, analisar se um governo é importante ou não? Esse governo propiciou ou não um avanço político, organizativo e ideológico da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. Esse é o critério, para mim. Não desconsiderando que eu sou filho de empregada doméstica, sou o primeiro da minha família a entrar na universidade. Na época do governo do PT, o salário melhorou, a gente passou a comer mais carne, comprou uma televisão nova. E eu fiz um cursinho safado espanhol, porque minha mãe passou a ter dinheiro para pagar. E a nossa casa a gente reformou, colocou cerâmica, tudo isso importante, legal, muito importante, melhor do que esse período de perda do salário mínimo com o governo Temer. Mas do ponto de vista efetivo para a organização da classe trabalhadora, houve um avanço ou um retrocesso. E parece inquestionável que os governos do PT, diferente, por exemplo, do processo bolivariano na Venezuela ou na Bolívia, significou um retrocesso de consciência de classe para os trabalhadores e para a juventude. Isso não me parece posto em debate. Foi um retrocesso. E aí, dentro desse retrocesso, quando a gente vai falar em unidade, a gente vai falar em unidade para quê? Para continuar essa política de conciliação de retrocesso, para se aliar de novo com o PMDB, com Renan Calheiros, com Sarney, com essa galera, de novo. E já abandonou o discurso do golpe, agora a gente já esqueceu, né? Porque ano que vem eleição, não vai falar mais de golpe, enfim. Eu acho que não dá. Concluindo, acho que o critério é assim, tem uma linha bem clara. Aliança com os trabalhadores e trabalhadoras, todos explorados e oprimidos, dentro de um projeto que busque a emancipação, a revolução. Quem quer se aliar com a burguesia, quem quer ficar junto com o PMDB e CIA, está do lado de cá, a gente está do lado de lá. E aí, nesse sentido, eu não tenho medo nenhum em separar a esquerda. Eu acho muito bom que esteja separado, inclusive, porque no dia que eu me aliar com quem defende Presa Júnior, com quem defende privatização, com quem defende o PP, com quem defende Cátia Abreu, com quem defende Kassab, Armando Monteiro, tem um problema seríssimo. Seríssimo. Para concluir bem rapidamente mesmo, eu sou contra traduzir o Capital. Sou contra. O Marx, quando escreveram o Capital, e aí... é rapidão mesmo. Quando escreveram o Capital, e aí teve um rapaz que eu não lembro quem foi, ele pegou o Capital e fez uma versão resumida. Aí Marx falou assim, não, tá horrível, o Capital já é para a classe trabalhadora. Eu acho que a gente tem que criar mecanismo para a classe trabalhadora ler o Capital, não traduzir o Capital para a classe trabalhadora. Porque a gente não pode tratar a classe trabalhadora como burra, que tem que traduzir o Capital. Não, pô, a gente tem que criar mecanismo para a classe trabalhadora ler o Capital. Vai criar mecanismo como? Vai ser no método? Vai separar por capítulos? Vai criar um método expositivo diferente? Como é que vai ser? Mas a classe trabalhadora tem que ler o Capital. Ela não pode ler o manual, ela não pode ler o resumo, ela tem que ler o Capital. O nosso avanço de consciência é quando a gente conseguir que a classe trabalhadora leia Florestan, Mariátegui, o Capital, Che Guevara, Fidel, e não quando a gente criar manualzinho para a classe trabalhadora ler o manual do Capital. Assim, desse método, eu particularmente não acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Bastante coisa, né? Primeiro, partir da discussão em relação à unidade em si, assim. Eu acho que, inclusive, querer aprender as lições da Revolução Russa é parte também de entender o que significa a necessidade de unificar a classe trabalhadora em torno do marxismo. E não fazer unidades formais, como, por exemplo, acontece na majoritária da UNE, onde existe uma aproximação aí considerável do Levante com a JS, que é a organização que está, por exemplo, junto com o Rodrigo Maia no seu próprio congresso. E que eu acho que esse tipo de comportamento político e escolha política diz bastante sobre quais que são os objetivos de determinada organização. E eu acho que é importante a gente pensar que a unidade que se dê na luta de classes como necessária e extremamente urgente para a gente conseguir derrotar os ataques dos golpistas, derrotar a reforma da trabalhista que já entrou em vigor, derrotar a reforma da Previdência que está vindo para cima da gente, é mais do que necessário que se coloque a unidade em luta. Mas não pode ser uma unidade em congressos com o Rodrigo Maia e impossibilitando com que a juventude que quer se colocar em luta, se coloque em luta.
Isso como primeiro comentário em relação à unidade em si, assim. Eu acho também que é importante quando a gente vai... O companheiro já colocou alguns dados em relação ao petismo, mas também para a gente escancarar que é uma contradição muito grande, que até hoje os dados atuais são que apenas 9% da juventude universitária é negra. Só 9%. Isso é um absurdo num país onde majoritariamente a classe trabalhadora é negra. Então, por que raios só 9% da juventude que está dentro da universidade é a juventude negra, assim? Em relação a sujeito revolucionário, para mim o que determina é efetivamente qual o papel que cumpre na produção das coisas. Quem que fez essa garrafa, quem que fez essa revista, esse carregador, esse copo, absolutamente tudo. E quem mantém as coisas acontecendo, quem faz o mundo girar. E nesse sentido, para mim, o sujeito revolucionário é sim a classe trabalhadora, e inclusive no Brasil é também bastante importante reafirmar que a classe trabalhadora é majoritariamente negra, e mais do que isso, que a classe trabalhadora tem que tomar para si as demandas dos setores oprimidos como demandas essenciais. Inclusive porque são as mulheres trabalhadoras as que sofrem com a dupla jornada de trabalho, são as mulheres trabalhadoras que morrem pelos abortos clandestinos, etc, etc. Etc. Aí, além disso, o que eu também queria colocar é em relação a essa questão de como dialoga, como chega e tudo mais, assim. Inclusive tem uma publicação da nossa editora que chama O Capital para Trabalhadores, que é um livro pequenininho, assim, que tem alguns textos do Trotsky e do Lenin que fazem discussões em torno da metodologia do capital. E para mim a questão não é se isso a gente está querendo simplificar as coisas ou sei lá. Eu acho que esse tipo de iniciativa de explicação de metodologia com outras palavras é fundamental. Mas a gente tem que discutir, debater com que tipo de... Eu não acho que você chegar com o Brasil de Fato para a população, que é um jornal que passa pano para o PT e defende o PT a rodo, é o que vai resolver, assim. Eu acho que a gente tem que pensar quais são os desafios que a gente tem na era digital, que tipo de coisa pode ser feita online, que tipo de iniciativas, inclusive, estão sendo tomadas em torno disso, assim. A gente de esquerda de área, a gente olha os avanços que a gente tem como bastante insuficientes frente à situação que a gente vive. E bem, assim, a gente acha que a gente tem que ser muito mais. Mas eu acho que é uma iniciativa interessante para ser conhecida mais a fundo, assim, por ser justamente um portal digital que dá voz aos trabalhadores, aos setores oprimidos, uma política de independência de classe em relação ao petismo. Eu acho que isso é muito fundamental. Não dá para falar que dialogar melhor é passar um pano para o PT. Eu acho que não é possível isso, inclusive porque daí você não está contribuindo para que exista de fato uma política de independência de classe. E sim uma política que, né, perdoa os golpistas, como fizeram nessas últimas semanas. E inclusive nesse sentido é importante pensar qual que é a lição do jornal como organizador coletivo, assim. Só mais um comentário que eu acho interessante da gente fazer em relação ao próprio uso da arte, discussão da arte para os revolucionários, assim. Porque pra gente é muito necessário que exista liberdade para dar arte para que exista revolução. Mas, ao mesmo tempo, é muito necessário que exista a revolução para que exista, de fato, uma libertação completa da arte, assim. E que eu acho que em torno disso também tem que ser pensado para não ficar com uma lógica ruim em relação ao papel da arte, não sei. É isso. O sujeito revolucionário, né, ali a companheira, o sujeito revolucionário é o povo brasileiro. E leia-se o povo brasileiro como a própria classe trabalhadora. Ao falar de povo brasileiro, que é o sujeito principal da revolução, é a força motriz e dirigente da revolução, a gente fala na classe trabalhadora. Então, não sei se respondo a tua pergunta, mas pensar quem é essa classe trabalhadora nas suas diversas faces, né? Que essa classe trabalhadora é a classe trabalhadora negra, é a classe trabalhadora pobre, periférica, os camponeses. Então, é desse povo que a gente fala. E é esse povo o sujeito principal que vai conseguir, né, dentro desse processo
de ruptura e transformação. A gente está vivendo hoje no país um momento de derrota estratégica, derrota política e derrota estratégia, né? Enfim, a gente vive um momento conjuntural de golpe no país, enfim, e que nos né, nós, como uma classe, uma parte organizada da sociedade, estamos num momento de defensiva, né? É um momento de defensiva estratégia, esse momento que a gente se guarda, mas se guarda apontando um caminho, apontando um projeto. Hoje, né, a gente vai olhar para a esquerda brasileira e a gente olha um processo de fragmentação, mas ao mesmo tempo uma tentativa de unidade, né? A unidade das forças democráticas populares, mais outros setores voltados ali ao MTST, Boulos, enfim. E a gente encontra hoje tentativas de unidade hoje na esquerda, que é a Frente Brasil Popular e que é a Frente Povo Sem Medo, enfim. E que quando a gente encontra esse bloco, né, esses dois blocos, que não é dois blocos em disputa entre si, mas em disputa de um inimigo que é muito maior que nós mesmos, né? Muito maior que essa esquerda hoje que está nesse momento de defensiva, e a gente olha que a unidade da esquerda hoje é a sobrevivência dela própria, enfim. Então, que seja num bloco, né, que seja na Frente Brasil Popular, que seja na Frente Povo Sem Medo, com suas diversas divergências de método, de teoria, de análise, mas que hoje a gente olha para a unidade como a bandeira da esperança, enfim. E não sejamos fofos ou, enfim, falar de unidade como algo, não. A unidade hoje é a sobrevivência da esquerda e a possibilidade de disputar um projeto político dentro da sociedade. Então, não vamos falar em sectarismo e não vamos falar, né, que um partido ou uma organização A ou B vai conseguir sozinho pautar minimamente um processo de identificar esse inimigo e enfraquecer esse inimigo, se não for através de unidade. Enfim, e aí, como bem colocaram, né? Eu discordo um pouco desse processo de como se olha, principalmente quando a gente vai olhar para o que é a importância do jornal Brasil de Fato hoje. A gente, aqui em Pernambuco, são distribuídos 40 mil jornais semanais, né? Semanais, são distribuídos 40 mil jornais e, quiçá, próximo ano a gente vai conseguir transformar o Jornal Brasil de Fato como um jornal diário dentro da sociedade. A gente faz a crítica, né? A crítica é feita, e eu acho que a crítica ela deve ser feita porque aconteceu. O PT não trabalhou na subjetividade de trabalhar a consciência do povo brasileiro. De fato, houve avanço, os avanços foram feitos, né? A gente teve aí, né, uma certa quantidade de jovens que conseguiram acessar a universidade, enfim, mas que depara também com um processo de frustração, porque hoje é isso que identifica a juventude hoje, a frustração. Você consegue ter um avanço porque você consegue acessar o mercado de trabalho, mas quais são os postos de mercado de trabalho que a gente consegue acessar? A gente sai da universidade, mas onde é que eu vou conseguir trabalho? Enfim. E aí a gente acha, e hoje a gente identifica a frustração como um elemento. Então, a gente fala, né, o PT não trabalhou na subjetividade. E isso foi um dos grandes erros, né, dos últimos governos, dos governos petistas. Então, a gente minimamente dá um acesso e isso é o processo da conciliação. Mas, o que é importante dentro desse processo é trabalhar com a contradição. Se a gente não trabalha com a contradição desses últimos governos, a gente não está querendo dialogar com o povo. E eu digo uma coisa, Lula polariza a sociedade. Lula polariza a sociedade e irá polarizar no próximo ano. Estou dizendo que a saída eleitoral não, porque o erro do PT foi colocar a questão eleitoral como a estratégia política. Colocar a questão eleitoral como a conquista do poder. Não, o poder está muito além da questão eleitoral. E isso é uma crítica que a gente deve fazer, né? O poder é muito mais do que conseguir o governo, né? Venhamos e convenhamos, né? Mas o que é importante é a gente entender que esse mesmo povo que a gente está criticando agora, esse mesmo partido, é um partido que tem influência nas massas.
É um partido que ainda hoje consegue organizar setores estratégicos dentro da sociedade. Não venhamos dizer que as greves que aconteceram no ano passado, né? As greves que aconteceram no ano passado não seria possível sem esses setores organizados da sociedade, né? E eu tenho certeza que não seria possível mesmo. Enfim, e aí a Frente Brasil Popular hoje, né? Enfim, como esse instrumento que consegue juntar, né, o melhor do último ciclo, enfim, mas pensando um novo projeto para o Brasil, né? Um projeto popular do Brasil, juntando as forças democráticas e populares. Enfim, e aí a disputa da sociedade, a disputa, né, da luta de classes concluindo, ela não é diferente na universidade. Não é diferente na universidade. Sim, faço a defesa da Frente Brasil Popular, né? Como também acredito que a Frente Povo Sem Medo é importante hoje para a disputa, né? Enfim, para a disputa que está colocada na sociedade. Mas é isso, assim, apontamos, até porque pelo menos duas forças que compõem essa mesa faz parte da União Nacional dos Estudantes, né? Colocando todas as críticas, que são as mesmas críticas que são colocadas pelo último ciclo, mas a União Nacional dos Estudantes hoje aglutina estudante e consegue sim fazer a disputa, né, desse lugar. Senão, não estaríamos nós fazendo a disputa da entidade. Enfim, colocando as críticas, mas sabendo que ela ainda consegue aglutinar estudante, enfim. E eu acho que a UNE somos nós que compõem. A gente acabou de entrar dentro desse processo, né, o Levante. Fechou junto com a Frente Brasil Popular, né, no último congresso da UNE, apontando justamente isso, que a luta que se dá na sociedade não é diferente da luta que se dá na universidade. E é isso. Vamos abrir mais o debate, que tá bom. Gente, ó, até agora temos 4 inscritos. A ideia, se mais alguém quer se inscrever. É a questão estrutural. Eu acho que a questão não é só conjuntural, ela é estrutural. Você quer se inscrever, professor? Tá. Então, a gente faria as 4 inscrições, as 4 falas, e em seguida a gente passa para a mesa e encerraria, então. Mais alguém? Ok. Tá, então, na sequência, Soraya, professora Soraya. Oi, boa tarde. Sou professora aqui do Departamento de Serviço Social. E acho que a mesa teve o mérito, né, de trazer várias questões aí para a gente discutir. E eu acho que tem 2 pontos assim, principais para a gente aprofundar a reflexão. Acho que o primeiro, principalmente na fala do Jones, ele trouxe esse contexto pós-anos 60, maio de 68, e desse desencantamento da juventude com uma perspectiva revolucionária. Mas eu acho que a gente tem que avançar na explicação, não é por acaso, né? O que aconteceu com esse processo revolucionário? Qual foi o papel das direções, né? O que aconteceu antes, a degeneração da própria, do processo, né? Do Estado, do partido, porque mesmo no próprio maio de 68, o Partido Comunista estava contra a juventude que estava lutando, estava contra os operários que estavam fazendo greve, né? Assim como tanta confusão que se tem hoje nessa questão do sujeito revolucionário, né? Porque isso que a Iris questionou, né? Do sujeito revolucionário. Não é que é um único sujeito que vai fazer a revolução, mas que existe um antagonismo nessa sociedade que é de classe, entre burguesia e proletariado, e tem uma direção do processo, que é uma direção capaz de romper com a propriedade privada, né? Que a gente está falando de Revolução Russa, é isso. Acabar com a propriedade privada, transformar a propriedade privada em social, mas tem vários outros setores que sofrem opressão nacional, que sofrem vários tipos de opressão que têm que ser unidos nesse projeto. Então, não era questão dos marxistas negar a questão da mulher, do negro, do índio, mas nesse processo de degeneração teórica isso foi rejeitado, né? Teve um retrocesso nisso também.
né? O que, quando Mariátegui, em 28, vai falar, a gente tem que discutir a questão da mulher, de índio e tal, eu falo, você tá louco? Para de brincar e vai fazer partido de verdade, isso não é questão para ser discutida. Então tem uma responsabilidade aí que eu acho que a gente tem que discutir não para apontar culpados, mas para assimilar a experiência histórica e avançar, e não idealizar algo também que não pode ser continuado. E outra questão também é em relação à conciliação de classes, porque a organização, o jornal, tudo isso, né, que aconteceu, a unidade era condicionada a uma perspectiva de independência de classe. Não era em abstrato. A Revolução Russa ela não foi feita com essa perspectiva de unidade em abstrato, pelo contrário, foi uma luta muito forte entre correntes. Por quê? Porque tem umas, que, mesmo que todas falem que estão levando para o socialismo, umas estão levando para a reconstituição do poder da burguesia. Um PT ali da época não estaria com os bolcheviques, estaria compondo o governo provisório. O mesmo governo provisório que, por querer se aliar à burguesia, não era capaz de dar terra aos camponeses, acabar com a guerra, né? Acabar com a opressão nacional. Então, não dá pra gente colocar essa esquerda em abstrato. É necessário a gente ver isso, e a forma como isso se dá é um debate político, teórico, rigor. Não é a mesma coisa proletariado e classe trabalhadora, não é a mesma coisa proletariado e povo, né? Tem um rigor teórico aí que diz respeito à análise marxista, entendida não como uma coisa de gabinete, mas uma teoria que traduz o movimento dessas massas em luta e toda essa experiência que não vem só da Revolução Russa, que teve sequência e que a gente precisa continuar. Então trago mais para a gente refletir essas questões. Ricardo. Boa tarde a todos e todas presentes. Fazer uma fala de saudação à mesa, parabéns a todas as pessoas. Colocar algumas questões bem simples, né? Para ficar tranquilo. É uma mesa sobre juventude, né? Estamos numa universidade e a maioria das falas que eu vi foram pessoas que já passaram pela juventude, já estão no processo de professores. Estou falando a maioria. Que não estão mais fazendo parte do movimento estudantil, né? Então, eu provoquei algumas pessoas para ter falado e as pessoas não vieram aqui. Uma das questões é porque não estou preparado, né? Porque eu não preparei uma fala, né? Porque eu tenho medo, porque eu estou inseguro. Bem, esse espaço aqui é um espaço também de formação, né? Então, ficar bem tranquilo quando a pessoa vir aqui, né, quem está participando do movimento estudantil, ou quem não está participando do movimento estudantil, mas que está como estudante da universidade, de vir aqui e aprender falando, errar falando, se colocar. Isso é muito importante, gente. A gente nunca fala besteira, a gente sempre aprende com o processo. A segunda questão eu queria colocar para Johnny sobre a importância da organização política nos partidos, nos movimentos sociais, para esse processo que a gente está vivendo e para um processo revolucionário. Eu esqueci de me apresentar, sou Ricardo Absalão, faço parte do Conselho Regional de Serviço Social, sou formado em Serviço Social, sou assistente social, desempregado. Fiz parte do movimento estudantil, fiz parte da Executiva Nacional dos Estudantes e nessa conjuntura, pelo primeiro ano, depois de muito tempo, a gente não teve um encontro nacional do movimento estudantil de serviço social. Isso é muito preocupante. E vivemos um processo que as entidades encontram muita dificuldade. E aí, falando da minha categoria específica, que é o serviço social, que é um curso e uma profissão vinculada a uma perspectiva crítica, marxista, e que tem um projeto, né, um projeto ético-político, diferente de ter mais profissões. E esse projeto é um projeto vinculado a um projeto societário, que é um projeto revolucionário. Então, essa dificuldade que a gente teve afetou muito as nossas instituições, e aí eu queria também colocar para a mesa qual é a saída, qual é a alternativa que a gente tem dentro dos espaços institucionais, que são tão importantes para a gente poder progredir nessa atual conjuntura. Fernanda.
Fernanda, depois Amanda, depois Elisa, ok? A gente fecha o bloco. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernanda, como vocês já notaram, eu não sou daqui, aquela coisa. Eu vim falar hoje como sujeito desse processo que Jones falou de descrédito e desinteresse e desesperança. Não só como estudante, mas como trabalhadora. Eu sou uma trabalhadora terceirizada, trabalho 8 horas por dia, venho pra cá, estudo, entendo quantas coisas estão fodidas cada dia mais. E assim, a minha vida política começou nesse recorte que Jones colocou, a partir de 2013, essa retomada, né, de lutas. E de lá pra cá eu elenquei algumas coisas que eu lembro de ter gritado. Não vai ter aumento da passagem, foi a primeira grande explosão, teve aumento, todo ano. Não vai ter Copa, não vai ter golpe, não vai ter PEC 55, meus companheiros aqui tomaram bomba na cara comigo presentes. Teve PEC. Não vai ter reforma trabalhista. Aí, sei lá, pensando nessa perspectiva de derrota e de desesperança e etc., eu queria colocar uma provocação, assim, de será que nossas estratégias não estão ultrapassadas? Porque todas essas vezes a gente fez basicamente, em todas essas pautas, as mesmas coisas, né? Assembleia, barricada, ocupação. Ano passado a gente sustentou aqui a maior ocupação da história do país nas costas. Diversas universidades federais, eu vou saber elencar o número, na época eu sabia, né? Mas assim, mais de 1000 IFs, escolas, enfim. Como lidar com toda essa rebordose de desesperança, pensando em, será que nossas estratégias não estão ultrapassadas? Porque a gente está usando as mesmas estratégias há mais de 100 anos, né? E aparentemente elas não estão dando resultado. Bem, Amanda e depois Elisa. Bom, gente, boa tarde. Eu sou aluna de estudante de serviço social aqui da casa, né? E a minha pergunta, ela vem muito... se falou muito em movimento, se falou muito na puxada em grandes mobilizações de atos, de greves, por parte de certas centrais sindicais majoritárias. E o que a gente vê é que, atualmente, essas mesmas centrais, elas estão fazendo um movimento de unidade a todo custo, e unidade a todo custo com a direita. E a gente pode ver isso com as eleições de 2018, né? E os avanços para que tipo de unidade, para que tipo de reforma se quer nessa sociedade. Aí a minha pergunta vai, será que é dessa forma que a gente se pensa unidade, se consegue unidade, se aliando com a direita novamente, depois de tantos golpes, depois de uma queda forte da esquerda, que a gente tenta o tempo todo se levantar, e o que a gente vê é um tensionamento e um acirramento ainda maior dessas contradições que a gente está vendo agora, como teve o caso no Cefis, o caso na Católica, e a gente está se unindo de novo a esses mecanismos. Aí eu queria saber se realmente é essa saída, né? Se aliar com a esquerda, com a direita, ou buscar movimentos que tensionem essa retomada dessa unidade falha. Elisa. Boa tarde a todos e a todas. Sou estudante aqui da UFPE, do mestrado em Direito, e um pouco nessa reflexão da Revolução Russa e a partir muito das falas, algumas coisas assim. Primeiro, eu ia trazer a reflexão, né, de como acho que Lênin, ao formular sobre o partido, o movimento da classe, ele está pensando o movimento da classe, né, e não a sigla uma ou outra. E quando a companheirada vem aqui e faz uma fala assim, será que a gente vai se aliar de novo? Eu acho que já é um pouco esse exercício, né, da gente pensar para além
do partido AOB, da sigla partido AOB, qual é o movimento que a classe trabalhadora como um todo está fazendo, né? Esse é primeiro um pouco o exercício, pensar um pouco como a gente... Foi muito difícil, né, a caracterização do governo do PT e como, né, boa parte da esquerda perdeu, não que perdeu tempo, né, porque é um exercício necessário, mas como esse olhar mais amplo nos ajuda a pensar em que pé, né, a classe trabalhadora está e pensar o seu movimento como um todo. Outra reflexão também é um pouco sensibilizada pelo Heber Marx, mais uma vez, em como se colocar na universidade, nós construtores e construtoras da universidade, alunos e professores e professoras, como também a gente pega um pouco a parte que nos cabe desse grande desafio que a gente está vivendo agora, com o aumento, com o escrachamento, né, do conservadorismo, né, com o despudor do conservadorismo, com a direita mais organizada aqui na UFPE. A gente sabe que tem em outros momentos da história havia esse processo, mas não deixa de assustar a gente quando a gente vê uma direita organizada na UFPE e etc. E como é que a gente se coloca, isso eu estou falando enquanto universidade, se coloca essa responsabilidade, né? Na medida que muitas vezes na universidade o que está hegemonizado é a construção de um pensamento neutro, que não toma partido, enfim, e como tudo isso deu, né, no que deu também. E eu vejo muitas movimentações dentro da universidade, de professores e professoras, de centro acadêmico, fazendo essa autocrítica, né, e pegando a parte que lhe cabe também dessa disputa das consciências, né, não o processo de a gente se ver como parte desse movimento da classe, muito para além de esperar que é um governo AOB que vai baixar, né, por decreto todas as transformações que a realidade brasileira precisa, e a gente que estuda ela sabe as implicações, né, de um processo de capitalismo dependente, de mais de 300 anos de sistema escravista. Enfim, como a gente tem, de fato, um desafio muito grande. Acho que a gente está no miudinho da luta. A gente pensa que é logo ali, mas a tarefa nossa, companheira, é gritar todas essas palavras, é morder o fruto amargo e não cuspir, né? Como diz a poesia de Jair Campos, se eu não me engano, tarefa, né? E que vai ter um momento em que a tarefa vai ser colocada justamente nesses braços cansados, né? De todas as vezes que a gente apontou o rumo certo, mas que não era a hora, né? Era a hora de acúmulo de força social. E nesse sentido também da força social, um pouco essa reflexão, eu vi que também esse debate da unidade na mesa ficou muito mais centralizado, que essa sigla, aquela outra, mas como é que a gente pensa a partir dos elementos, né, do inimigo comum e dessa construção de força social. Porque a gente tem um povo brasileiro organizado, né? Se não é pelas igrejas, enfim, pela própria lógica liberal do capital, nas ruas, né, em cada rua e cada viela tem organizado. E o movimento da classe no Brasil hoje está hegemonizado por uma tática confundida com a estratégia reformista, sim, né? Mas aí fica um grande desafio para a gente das grandes elaborações avançadas e de ruptura, como dialoga com o nível de consciência que está colocado no Brasil. E aí, essa mesa é uma mesa que vem aqui falar da Revolução Russa e tal, e eu devolvo a tarefa central para os estudantes da UFPE, que é um grande desafio a gente falar de Revolução Russa, na medida que a gente tem uma universidade que não tem nenhuma mediação capaz de organizar os estudantes, que seriam um DCE organizado e ativo, né? Então, vocês pegaram uma mesa que é muito desafiadora, que é falar de um projeto tão longe, quando a gente tem um dever de casa na UFPE, que é para ontem, que é um DCE que aglutine toda a esquerda, sim, né, tendo em vista que a gente está lidando com a UFPE hegemonizada pelo liberalismo, pelo individualismo, pelo espontaneísmo. Então, a responsabilidade das forças de esquerda da UFPE hoje é retomar a construção do DCE. Querem inverter a ordem aí? Quer inverter a ordem? Não, pode ser. É a conclusão já. Né? É resposta como for, né? Quanto tempo? Então,
difícil finalizar, eu acho, essa mesa, assim. Foi muito desafiador estar presente aqui hoje, né? Eu acabei de, enfim, coloco eu como uma pessoa que acabo de entrar dentro dessa universidade, né? Ainda conhecendo as suas entranhas, o seu modo de produção,